Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, futuro mestre ou doutor. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Metodologia e Redação Científica do PPG Baip. Então, a aula de hoje é intitulada Classificando a Pesquisa Científica. Então, eu sempre gosto de começar a nossa aula fazendo aquela breve recapitulação do que nós vimos no último encontro. Então, no último encontro, nós conceituamos método e aplicamos isso para o método científico. Fizemos um breve histórico sobre o método científico e a evolução da concepção do método científico. E para isso, nós também aprendemos um pouco sobre as bases do método indutivo, assim como os elementos constituintes. Fizemos alguns exemplos. Falamos também um pouco sobre o método dedutivo, apresentando também as bases conceituais e alguns exemplos e os seus elementos. E depois a gente diferenciou a dedução e a indução, utilizando principalmente os seus argumentos, os tipos de argumentos que eles usam e quais as principais semelhanças e diferenças entre eles. Nós finalizamos nossa aula então, apresentando o conceito e método atual utilizado para a construção do conhecimento científico, que é o método hipotético dedutivo. E na aula de hoje, nós veremos o seguinte. Vamos ver um pouco sobre as divisões e classificações da ciência e discutir um pouco sobre se deveria ou não deveria existir essa classificação, falar um pouco sobre essa questão e divisão da ciência em ciências formais, ciências factuais, ciências naturais e ciências sociais, e vamos ver como classificamos as ciências, ou na verdade as áreas do conhecimento, no Brasil. E finalizando a nossa aula, nós vamos ver um pouco sobre os diferentes tipos de pesquisa científica, como elas são classificadas, e quais são as características de cada uma delas. Tudo bom? Então, iniciando a nossa reflexão, a reflexão da nossa aula, eu trouxe a pergunta: como se classificar a ciência? É possível a gente classificar a ciência? Se a gente observar a complexidade do universo e da diversidade de fenômenos que nele se manifestam, aliadas a essa necessidade que nós temos para estudar e entender todos esses fenômenos, assim como explicar, tudo isso leva ao surgimento de diferentes ramos de estudo e de ciências, às vezes conhecidas como ciências específicas. Estas são classificadas de acordo com a sua ordem de complexidade ou de acordo com o seu conteúdo, os objetos que eles utilizam ou os temas, as diferenças dos enunciados, o tipo de metodologia empregada. Então, tudo isso normalmente é o que é utilizado, o que foi utilizado para classificar a ciência por bastante tempo. No entanto, a gente tem duas principais classificações ou divisões da ciência que são reconhecidas na atualidade. A primeira é a ciência formal ou as ciências formais. Então, as ciências formais se encarregam do estudo das ideias, se preocupam com os enunciados e como os enunciados estão relacionados com símbolos e se contentam com a lógica para demonstrar os seus teoremas. Né? Então, a matemática, a lógica são ciências que normalmente estão dentro das ciências formais. Enquanto que as ciências factuais, por outro lado, elas se referem aos fatos que supostamente ocorrem no mundo. Então, em consequência, recorrem às observações experimentais ou à experimentação para corroborar a essas hipóteses. Né? Então, como eu coloquei, eles procuram os fatos, aqui essa imagem representando a experimentação, os fatos, a observação, e através dessa observação e experimentação que eles corroboram suas hipóteses. Então, eles tratam mais dos objetos empíricos, das coisas, dos processos. Então, essa é a principal divisão
Então, a gente foi dividida por muito tempo a ciência em dois, né? Ciências formais e ciências factuais. Posteriormente, as ciências formais se dividem, como eu já havia citado anteriormente, em lógica e na matemática, enquanto que as ciências factuais podem ser subdivididas em ciências naturais, e daí a gente vai ter a física, a química, a biologia, assim como outras ciências também, e as ciências sociais, que como exemplo eu coloquei a psicologia, a sociologia, a antropologia, a comunicação, mas temos o direito e diversas outras ciências que foram por muito tempo incluídas dentro das ciências sociais. Então, essa divisão clássica da ciência, ao ver de muitos autores, ela traz um equívoco no seu formato. Afinal, o que é o mundo natural? Se ele for algo que não inclui o ser humano e sua cultura, então essa subdivisão ela está excluindo o ser humano da natureza, essa subdivisão em ciências naturais e ciências sociais. Como a gente pode falar do ser humano sem conhecer o ser humano? O que nos dizem os estudos sobre os aspectos biológicos do homem? Como isso interfere na sociedade? Como isso interfere na cultura? Então, todas essas perguntas são perguntas da ciência e que fazem parte do mundo observável e dos fenômenos que nos rodeiam. Então, essas subdivisões da ciência e essas classificações que eu apresentei para vocês, elas são aceitas por muitos autores, ainda são utilizadas de forma cotidiana em muitos lugares. No entanto, para cada região, para cada área, para cada lugar do mundo, muitas vezes a gente tem outros tipos de subdivisões. E no Brasil, eu trouxe aqui para mostrar para vocês hoje como que o nosso órgão de fomento caracteriza as nossas áreas da ciência, né? Então, na verdade, aqui a gente distribui em áreas do conhecimento. Existem diversas áreas do conhecimento para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e vocês vão poder encontrar essas diferentes áreas do conhecimento nesse link que está disponível para vocês. Eu vou deixar um PDF para vocês também lá na nossa sala de aula do Google, com essa tabela com as áreas de conhecimento, e vocês também podem baixar acessando esse site, que vai estar no nosso PDF posteriormente, basta clicar, ou fazendo a leitura do nosso QR Code que está aqui ao lado. Não se preocupem, vocês não precisam decorar todas as diferentes áreas do conhecimento, só quero que vocês conheçam e saibam que que no Brasil a gente tem uma outra forma de ver a ciência e a subdividi-la em, na verdade, áreas do conhecimento. Então, finalizando essa parte sobre a subdivisão da ciência, que foi uma parte relativamente rápida, mas importante para a gente poder discutir e conversar sobre alguns temas, agora vamos iniciar um pouco sobre a classificação das pesquisas ou da pesquisa científica. Bom, mas primeiro, vamos recordar o que é pesquisa científica? A pesquisa científica, então, é a atividade humana cujo objetivo é conhecer e explicar os fenômenos, fornecendo respostas às questões significativas para a compreensão da natureza. Não só da natureza, mas daquilo também que nos rodeia, como a gente vem discutindo um pouco sobre ciência desde o início das primeiras aulas. Então, o método científico vai ordenar e organizar, e a pesquisa vai ser a atividade pelo qual, ou pelo meio, que a gente vai obter esse conhecimento e trabalhar também as ideias desses conhecimentos. Como a pesquisa científica é classificada? Ela pode ser classificada em 4 principais subdivisões, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês hoje. Então, ela pode ser dividida quanto à sua natureza, quanto aos seus objetivos, quanto aos procedimentos e quanto ao tipo de abordagem. Então, agora a gente vai esmiuçar cada uma dessas classificações para que vocês entendam melhor, tudo bem? Quanto à sua natureza, a pesquisa pode ser dividida em pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa básica
O objetivo é gerar conhecimentos novos, sem a aplicação prática prevista imediata desses conhecimentos gerados. Enquanto que a pesquisa aplicada visa objetivo é gerar conhecimentos para aplicação prática direta e dirigidos normalmente à solução de problemas específicos. Normalmente, ela vai envolver também verdades e interesses locais específicos daquela população. Um exemplo clássico de pesquisa básica são as pesquisas que nós desenvolvemos em boa parte das universidades do Brasil, no qual caracterizamos eventos, fenômenos, verificamos relações entre elementos e etc. Enquanto que a pesquisa aplicada ela é desenvolvida em apenas algumas universidades brasileiras e muitas vezes até mesmo por programas de pós-graduação que visam a qualificação profissional, no qual no final eles geram um produto que vai ser usado de forma direta no ambiente de trabalho daqueles indivíduos. Então, muitas vezes vocês vão ver também por aí a classificação ou subdivisão ou o errôneo uso dos termos ciência básica e ciência aplicada. Se nós, por extensão desse conceito, né, de ciência básica e ciência aplicada, se a gente, por presunção, né, ele fosse existir, nós deveríamos assumir que existem duas formas diferentes de construir o conhecimento, a básica e aplicada. E, na verdade, a gente tem visto nas nossas aulas que a gente obtém o conhecimento através do método, através da pesquisa. E essa diferença no conceito da ciência, ela se baseia, na verdade, no produto final e não no mecanismo para gerar o conhecimento. A diferença é, nós produzimos conhecimentos que podem ser aplicados diretamente, ou seja, conhecimentos advindos de uma pesquisa aplicada, ou conhecimentos que não vão ser aplicados diretamente naquele momento. Então, são conhecimentos advindos da pesquisa básica, e esses conhecimentos caem nessa rede gigantesca que é conhecida como ciência, que nós estamos discutindo diretamente. Quanto aos objetivos, nós temos, então, a pesquisa exploratória, que geralmente inclui as pesquisas bibliográficas, relato de caso, envolvem normalmente as pesquisas exploratórias algo já conhecido, então você explora os conhecimentos já conhecidos de certo tempo. A pesquisa descritiva, que visa descrever características, fenômenos e estabelecer relações entre variáveis e até mesmo entre fenômenos, que é o que muitas vezes também nós desenvolvemos, e a pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa, ela já visa, como o nome já diz, explicar mecanismos. Então, a diferença entre explicar mecanismos e relações, nós vamos conhecer posteriormente. Mas quando você normalmente explica um mecanismo, você consegue controlar todas as variáveis, entender como cada um dos elementos influenciou no fenômeno que você está querendo explicar. Quando a gente for explicar um pouco mais sobre os objetivos de pesquisa, talvez vocês entendam melhor essa diferença nesse momento. Quanto aos procedimentos, então a pesquisa vai ser classificada e dividida de acordo com pesquisa documental, que envolve a busca de documentos, pesquisa bibliográfica, que leva, então, ao levantamento de bibliografia e construção de novas ideias, a pesquisa experimental, que é o que muitas vezes nós desenvolvemos dentro do nosso programa de pós-graduação, por exemplo, pesquisas operacionais, estudos de caso. Então, tudo isso está voltado mais diretamente à forma como nós vamos desenvolver aquela pesquisa, né? Os métodos que nós vamos utilizar para desenvolver aquela pesquisa. Quanto à abordagem do problema, é uma outra forma muito importante da gente diferenciar e classificar, porque muitas vezes ela vai auxiliar a gente no delineamento da nossa pesquisa. Então, a pesquisa qualitativa, ela visa conhecer o ambiente natural, também, assim como todas as outras pesquisas que a gente faz, só que esse ambiente natural
é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é um instrumento-chave que vai coletar esses dados. Então, muitas vezes, pesquisas de entrevistas, em que você faz uma abordagem direta com o entrevistado, ou que você vai explorar e tentar entender aquele ambiente, são pesquisas mais qualitativas. Enquanto que a pesquisa quantitativa, ela considera tudo que pode ser mensurável, qualificável e assim quantificável, desculpe, e assim classificá-lo e analisá-lo. Portanto, não podemos esquecer que na aula de hoje a gente viu que a ciência foi dividida e classificada de diversas formas, mas isso trouxe também vários equívocos metodológicos, especialmente quando a gente divide ciências naturais das ciências sociais. Lembrando que se a ciência visa entender os fenômenos da natureza e tudo aquilo que nos rodeia, se a gente separa o homem do ambiente, a gente está trabalhando com duas coisas totalmente diferentes e criando uma dicotomia maior ainda entre essas áreas, levando então a equívocos metodológicos futuros. No Brasil, nós verificamos a existência da subdivisão de áreas do conhecimento, que elas já estão disponíveis para vocês na nossa sala de aula do Google, e também os links vocês vão poder acessar pelo nosso PDF e utilizando o nosso QR Code. Vimos também que a pesquisa ela pode ser organizada e dividida de acordo com a sua natureza, com os seus objetivos, com os seus procedimentos e com a sua abordagem. Criei esse pequeno organograma para tentar facilitar o entendimento dessa subdivisão. Então, vimos quanto à natureza, ela pode ser dividida em básica e aplicada. Quanto aos objetivos, exploratória, descritiva e explicativa, e quanto aos procedimentos documental, bibliográfico, experimental, estudo de caso e operacional. E quanto à abordagem, ela pode ser qualitativa e quantitativa. Claro que isso aqui se entremeia, né? Então, você pode associar essas classificações. Uma pesquisa básica, ela pode ser documental, ela pode ser qualitativa. Uma pesquisa aplicada, ela vai ser mais explicativa e experimental, né? Então, essas classificações é só para a gente ter uma ideia, porque isso vai ser importante futuramente quando a gente for falar do delineamento da nossa pesquisa, especialmente quanto à abordagem do problema. Saber se a nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa vai ser muito importante para que a gente delineie o projeto de pesquisa também. Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima aula.